Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sou eu, o Pastor Ronaldo, estou de novo aqui nessa quinta-feira para o quinto episódio de Deus das Riquezas e como tem riquezas para nós extrairmos da Palavra de Deus. Puxa vida, como é bom poder estudar a Palavra, como diz o salmista, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Agradecer a todos que nos procuraram, que nos enviaram mensagens, né, aos líderes, pastores, empresários que têm assim, aproveitado esse conteúdo até mesmo para ministrar aí nas suas igrejas, nos seus seminários, nas suas escolas. Muito bom mesmo, estou muito feliz em poder, assim, de certa forma, cooperar, né, com todo esse processo aí da vida de vocês. Muito bom mesmo. Pessoal, hoje no quinto episódio, eu quero falar sobre a lei da restituição e também o poder, né, a justiça que traz o conceito da palavra empenhada. Nos episódios anteriores, eu tenho observado, né, assim, todos esses processos, né, a lei da primogenitura, a lei da primícia, o dízimo como lei e princípio, né, o dízimo de empresas. No episódio anterior eu falei sobre você entesourar bênçãos para a vida dos filhos, enfim, tem sido assim, puxa vida, esses conteúdos, como esses conteúdos estão na Bíblia e muita gente tem negligenciado. Então você que tem nos acompanhado pelas redes sociais, está aqui, né, Centro de Excelência Missionária, Facebook, coloca aí Emílio. Emílio é o Einstein, né, dos computadores aí que me ajuda. Facebook aí, Centro de Excelência Missionária, e pelo meu canal no YouTube, também aqui pelo telefone. E tem nos acompanhado pelos nossos seminários, as escolas que nós rodamos pelo país, os seminários também. Como tem estabelecido esses valores e como isso tem mudado a vida de muita gente. A Bíblia é extraordinária, né? A Bíblia é esse compêndio de graça, verdade, justiça, misericórdia para a vida do ser humano. E hoje, no episódio 5, eu vou colocar para vocês sobre esse conceito da lei da restituição, tá? O que é restituir? E também o princípio, né, da justiça na palavra empenhada. Olha só, eu quero começar com Provérbios 22:1, que diz: mais vale um bom nome do que muitas riquezas, ser estimado é melhor do que prata e ouro. Nesse provérbio, Salomão estabeleceu que a credibilidade de uma pessoa que o faz desenvolver riquezas, prosperidade moral, de caráter, até mesmo para investimento, é o peso da palavra empenhada. A palavra empenhada, pessoal, estabelece essa credibilidade, né? A Bíblia, Jesus nos ensinou, seja a sua palavra sim, sim, e não, não. O que passar disso não vem de Deus, né? A procedência maligna não vem de Deus. Então, é interessante a maneira como as coisas se desenvolvem com mais facilidade e credibilidade para quem tem uma palavra empenhada e estabelece isso. Paulo escreveu em Gálatas capítulo 3, verso 15, na conclusão de um assunto, ele diz assim: digo eu como homem, não Senhor, que uma vez uma aliança firmada por dois homens não pode ser ratificada. Gálatas 3,15. Isso está lá no Novo Testamento, para quem é crítico, né? Você só usa o Antigo, está lá no Novo. E quando eu empenho uma palavra, seja de que natureza for, em qual área for, eu devo cumprir. Isso vai estabelecer sobre você prosperidade. Por quê? Porque pessoas, elas vão investir, vou falar primeiro nesse nosso conceito de investimento, pessoas vão investir em outras pessoas que mantêm a palavra, que são certos, justos no conceito da palavra. Você estabelecer o processo de criação através da palavra, eu irei fazer, e vai lá e faz. Hoje em dia você vai observar que as instituições financeiras trabalham em cima de score, né, credibilidade, que significa que quanto mais certo você for nos seus pagamentos, quanto mais crédito você tiver nos locais, maiores são os investimentos sobre a sua vida. Que dirá Deus?
Esse é um princípio bíblico. Então Deus ele vai investir em pessoas que são justas na palavra, que vão manter a sua palavra e cumprir. Você observa que no Antigo Testamento, aquela discussão entre Jacó e Labão, quando Jacó vai embora, Labão vai atrás dele, e há uma discussão entre eles ali no meio, numa certa altura, que Labão começa a discutir com Jacó, dizendo assim: puxa vida, Jacó, você saiu fugido, levou minhas 2 filhas, levou os meus netos, por que você fez isso? Mas Jacó estabeleceu também uma outra discussão, falou assim: pois é, tio, então, veja só, o senhor também me enganou 10 vezes, mudou meu salário 10 vezes, o senhor também me enganou. Então você veja que há uma discussão entre credibilidade, e Jacó também não era lá essas coisas, e Labão pior. Mas quando eu tenho um processo de empenho de palavra, eu falo e cumpro, né? Um exemplo claro disso aqui é você, pai de família, empresário, enfim, você vai e diz à sua filha ou seu filho, puxa vida, quando eu voltar eu vou trazer um doce, ou você fala para o teu funcionário: olha, mês que vem nós vamos dar um aumento de X% no salário. Você está empenhando uma palavra. E quando você estabelece essa palavra, você cumpre, puxa vida, como as pessoas vão ver você com mais credibilidade. Eu irei fazer e você faz. Então, o investimento dos céus vem sobre você. Deus investe em quem é fiel. Preste atenção nisso. Tem uma frase, uma vez eu vi uma frase num para-choque de caminhão, mas essa frase dizia assim: Deus não investe em perdedores. De certa forma faz sentido, mas ele investiu tudo em nós não tínhamos nada para oferecer, né? Mas o próprio Deus, do caráter dele, estabelece esse ponto de que eu sou o Senhor e não mudo, a minha palavra basta. Então existem esses conceitos que o próprio Salomão escreveu em Eclesiastes também, dizendo que a palavra, né, do justo se estabelece. Em Provérbios ele escreve, como falei, em Provérbios 22:1, de que mais vale você ter uma palavra que gera credibilidade do que você ter um tanto de coisa. Sabe Deus como você conseguiu. Por mais que você diga: eu sou próspero, eu consigo vencer, eu tenho conquistado tudo, mas a que custo? Se tudo que você tem, ou se as coisas que você conquista, vêm debaixo, né, de mentira, roubo, injustiça, enganação, defraudação, isso é um custo muito alto. E eu gosto de, assim, Zacarias no capítulo 5, ele tem uma visão de um rolo, e nesse rolo o anjo pergunta para Zacarias: o que você vê, Zacarias? Ele diz: eu vejo um rolo, dá até a medição, a dimensão do rolo. E aí o anjo responde: olha, isso aqui é a maldição que corre sobre toda a terra, principalmente, e essa maldição entra na casa de quem jura falsamente, ou seja, não tem peso de palavra, e rouba. Uau! E essa maldição, quem manda é Deus, não tem nada a ver com o diabo. Então uma pessoa que ela empenha uma palavra e não cumpre, ele é injusto. Se ele é injusto, ele corre um sério risco de mentir para encobrir a falta de credibilidade da sua palavra. E a Bíblia fala que quem mente, mata, rouba e destrói. Então, primeiro ponto, para que você seja uma pessoa próspera, eu não estou falando de você não trabalhar, enfim, Romanos capítulo 4, verso 4 fala que aquele que trabalha recebe o seu salário, mas eu estou dizendo que os investimentos, ministérios, pessoas, sistemas, é impressionante quando você gera uma necessidade, os recursos vêm, mas as pessoas vão investir, Deus vai investir, as pessoas vão investir, não confunda isso com o princípio de salvação, mas as pessoas vão investir em outras pessoas que têm credibilidade na palavra. Você empenhar a sua palavra e cumprir. Na minha casa, isso aqui é como lei, né? Eu estou falando com você aqui agora, estou lembrando da minha filha Rafaela, e ela estabelece isso, ela diz assim: pai, você empenhou a sua palavra, então vamos cumprir. Tem certas situações que de repente eu até esqueço, ou, puxa vida, não dou tanta importância, mas eles me lembram, a Rafaela me lembra, a minha esposa me lembra, e assim, puxa, tem que cumprir.
E como isso é bom, como isso traz descanso, como isso traz esse princípio da ansiedade, né? O que gera ansiedade? Excesso de futuro. Será que ele vai cumprir? Será que vai ser mesmo? Será que ele vai trazer? Será? Descansa. Quem tem credibilidade na palavra, essa pessoa prospera. E Deus assim nos fez, nos ensina através dos ensinos bíblicos, porque a revelação bíblica ela é gradual, você vai aprendendo, e muitos ensinos, assim, muitos princípios bíblicos e espirituais estabelecem esse caráter na vida da pessoa. Tanto é que o próprio Deus faz isso, dizendo: busque a minha palavra, falou isso a Josué. Josué, você quer ser próspero na conquista de Canaã? Não é você sair igual um louco, trabalhando, fazendo, armando estratégias militares. É sendo forte e corajoso e ter bom ânimo para meditar na minha palavra. Se você vier comigo, você vai ver o tanto de coisa que você vai conquistar. Primeiro ponto é esse. A segunda situação é a lei da restituição. E aqui muita gente torce a boca porque compreende que uma vez que Jesus, que aceitou Jesus, né, que faz a confissão de Romanos 10, 9 e 10, acabou. Não devo mais nada, é tudo daqui para frente. Não é assim não. Os que defendem essa teoria colocam dois textos. O primeiro texto de Ezequiel 18, que fala, né, os pais comem uvas verdes e é o dente dos filhos que mancham, né? Assim diz eu, o Senhor, a alma que pecar, essa morrerá. E também citam 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, um texto isolado, como de Ezequiel, dizendo, né, aquele que aceitou Jesus é uma nova criatura, as coisas passadas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos entender melhor isso aqui? O que é uma restituição? O nome já diz, né? É você estabelecer o pagamento de algo ou cumprimento de algo que você defraudou. Estou falando num processo mais rasgadão. E quando, de certa forma, lógico, nós temos que ter dois pontos de partida. O primeiro ponto de partida é que restituição não tem nada a ver com salvação. O que tem a ver com salvação é reconciliação. Eu vou reconciliar, vou trazer vida novamente. Inclusive está no mesmo texto de 2 Coríntios 5, um pouquinho mais para baixo. Agora, o segundo ponto é que restituir não é você pagar a dívida antiga das pessoas, é as suas dívidas. Muita gente confunde o texto de Ezequiel 18 dizendo: puxa vida, mas se o meu pai roubou, se minha mãe roubou, se meu pai adulterou, por que eu tenho que resolver essas coisas? Porque é simples, porque quando os nossos pais erram, já falei isso lá na série das maldições hereditárias, quando os nossos pais erram, nós herdamos as consequências. Quer ver só um exemplo rasgadinho, rápido disso? Vamos entender um adultério, e nesse adultério resulta em um filho ou uma gravidez, ou a pessoa aborta ou ela gera esse filho. Isso é a consequência e isso vai trazer pesos. Ou você entende que quando o homem aceitar Jesus que adulterou, o filho desaparece, o aborto desaparece, tudo desaparece, as consequências ficam. Então nós falamos disso, eu falei disso nas heranças, maldições hereditárias também, que esse conceito de salvação ele não é individual. Mas quando Paulo desenvolve o pensamento em 2 Coríntios capítulo 5, Paulo não está dizendo a respeito de salvação e nem de pagamento de dívida. Preste bem atenção no que está escrito lá. Paulo está dizendo a respeito de uma mudança de cosmovisão. Ele diz, assim como nós conhecemos, no verso 16, assim como nós conhecemos, né, muitas situações das pessoas pela carne, né, a visão carnal. Agora em Cristo não fazemos mais isso, nós vemos como Cristo vê. Jesus falou que haja em vós o mesmo sentimento. Paulo escreveu que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então ele está dizendo que agora você não vê mais com os olhos carnais, condenativos, excludentes, aceptivos. Ele está falando de você enxergar como Cristo vê. E eu vou dizer um negócio para vocês, tem que arrumar a vida.
No Antigo Testamento você vai ver que Jacó, depois de 20 anos longe de fora de casa, o próprio Deus veio e falou com ele: volta para resolver as situações com seu irmão e com seu pai. Isso é um caminho de volta, é restituir moralmente. Também você vai observar que quando Deus fala com Abraão e faz aquela aliança, né, dos animais, que Abraão corta os animais no meio e ele passa em círculo ali no meio dos animais, devido à falta de fé de Abraão lá no capítulo 12, o povo, Deus disse a Abraão: ó Abraão, a consequência dessa sua falta de fé, de não confiar em mim, o povo vai ficar preso 400 anos no Egito. Uau! Mas tem que ter restituição, e tanto é fato que eles foram restituídos quando o povo saiu do Egito. Quer ver só? Eles ficaram 400 anos, a Bíblia diz que durou 430 para eles saírem devido à ansiedade do coração deles. E quando eles saíram, aquele período todo de 430 anos que eles trabalharam, eles saíram com dinheiro, eles eram escravos e saíram ricos. Se você for olhar numa linguagem mais de jurisprudência, você vai entender que todo aquele dinheiro que os israelitas levaram para o deserto, que foram embora, que os egípcios colocaram sobre eles, eram os 430 anos de fundo de garantia, INSS, seguridade, os valores que eles investiram, que eles tinham que pagar, eles restituíram os israelitas. Uau, isso é impressionante! E a lei da restituição estabelece exatamente isso, você tem a chance e a responsabilidade de resgatar, né, moralmente, espiritualmente, materialmente, vocês têm essa palavra, materialmente, socialmente, enfim, tudo quanto é mente que você colocar aí. Então tem que haver uma lei da restituição. A lei da restituição está em Números capítulo 5, do 5 ao 10, você pode dar uma lida lá, não cabe aqui agora, e no último episódio eu vou explicar como que faz todos os conceitos de oração, de restituição, de todas as leis que nós estudamos aqui. Vai ser isso no último episódio, no episódio 6. Mas aqui eu quero fundamentar esse processo. Quando eu roubo, usei pílula do dia seguinte, quando eu bebi, fumei, fui para motel, adulterei, desviei valores, não paguei impostos, defraudei, um tanto de coisa. Eu preciso restituir, eu preciso sarar isso depois que eu aceito Jesus. Se existem pessoas que, sem ser crente, entendem que eles erraram nesse ponto, que dirá um cristão? Isso é um princípio bíblico, porque Jesus redimiu a terra e a criação, tudo que foi defraudado lá em Gênesis e em Apocalipse é redimido. Quer ver que legal? Quando Jesus, Adão errou, Deus falou: Adão, a terra é maldita por sua causa e vai produzir abrolhos e espinhos. Quando Jesus veio, que ele, na crucificação, Jesus usou uma coroa de espinhos. Então quando você olha assim, ele estava redimindo, restituindo a terra, dizendo: olha, eu vou tirar essas dores de vocês. Redimiu a criação. Então, quando você observa isso, ele também restituiu a mulher. Quer ver que legal? Passa despercebido alguns pontos, porque aquilo que eu não conheço, né, eu ignoro, aquilo que eu não conheço, né, eu finjo que para mim não é uma verdade, mesmo que essa verdade venha, eu não conheço isso aí, então para mim isso não funciona. Quem lá no Éden, quem de certa forma comeu da fruta, fez toda aquela bagunça, foi a mulher. Mas Jesus restituiu a mulher moralmente, espiritualmente, socialmente, né, o valor da mulher. Como isso, pastor? Que loucura é essa? Simples. Quando Jesus morreu, quem é que foi lá levar, né, na manhã de domingo? Maria. E ela é restituída, porque ela vê lá o túmulo vazio, e ela começa a chorar, e Jesus aparece, ela imagina que é o coveiro lá, o jardineiro do jardim, do cemitério, e ela pergunta: Senhor, onde você colocou o meu Senhor? Porque eu vou lá, eu preciso ungí-lo. E Jesus fala disso: não, por que você chora, mulher? Primeiro ponto, ele restituiu, né, historicamente ela, puxa vida, né?
E depois, pela essa voz, Maria reconhece, né? E chama Rabone. E aí ela vai agarrar ele e diz, olha, avisa os meninos lá, Pedro e João, que eu ressuscitei. Então Jesus restitui o posicionamento dela, a mulher, porque Adão falou, foi a mulher que tu me destes. Depois Jesus restitui a identidade da mulher, né? Chama ela pelo nome. Depois é a mulher, né? Maria, a mulher, que anuncia a salvação, a ressurreição. Isso é uma restituição moral que Jesus estabeleceu sobre a figura feminina. Né? Quem colocou a mulher no seu devido lugar não foi os ativistas, não foi as feministas de plantão, essa rapaziada doida, foi Jesus, foi o evangelho, foi o cristianismo que restituiu os valores morais da sociedade, foi o cristianismo que restituiu o papel fundamental do homem sacerdotalmente, foi o cristianismo que restituiu o posicionamento dos filhos. Não foi o governo, não foi o socialismo, o comunismo, o marxismo, esses caras doidos aí não. Foi o cristianismo, embora o ismo seja um sufixo de ideologia. Então o cristianismo, Cristo fez isso, os evangelhos fez isso. A Bíblia estabeleceu esse ponto de restituição. Uau, eu me empolgo, eu não quero pregar. Tem que restituir, a lei da restituição. Eu restituí a minha esposa, a minha adorável Carol, quando eu fiz as minhas bobagens. Tive que restituir ela moralmente, fisicamente, sexualmente, espiritualmente, pessoalmente, familiarmente, socialmente, um tanto de mente que tem aí. Tudo que era mente, né, eu estabeleci novamente pela restituição. Os lugares que eu defraudei, não só ela, mas a minha família, os meus filhos, eu tive que passar e restituir. Eu estou restituindo isso aqui, estou pagando minhas dívidas de volta. Pessoas que eu defraudei, eu fui lá e paguei. Depois, mesmo eu sendo cristão, que eu defraudei, quando eu entendi um tanto de coisa, eu fui lá restituir. Olha, eu estou te devendo isso aqui. Eu preciso moralmente pedir perdão. E quero encerrar no capítulo 6, né, no episódio 6, eu vou fundamentar como você faz esse ponto de restituição. Né? Uns anos atrás, eu quero encerrar com esse testemunho. Uns anos atrás, eu aceitei, eu sou pastor cristão há 22 anos, aceitei Jesus na Assembleia de Deus, eu sou assembleiano de sangue, né? Sangue na veia assembleiano não corre, tira racha. E eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus Ministério de Santos, no litoral paulista. E fiz um tanto de coisa errada, minha moral, enfim, aprontei um tanto de coisa. Mas existe um pastor, que foi ele que deu a minha primeira Bíblia, foi ele que me levou para, assim, me ensinou um tanto de coisa, e eu servi a Jesus debaixo do ministério dele por uns anos, e quando eu aceitei Jesus, ele me cuidou de mim, mas eu dei muito trabalho para ele, e quando eu comecei a arrumar a minha história, o meu casamento, a minha vida, o meu processo, isso que eu estou passando aqui para vocês, Deus falou ao meu coração, você vai ter que voltar lá, e conversar e pedir perdão para esse pastor. Mas eu disse, mas ele é pastor? Não precisa, sabe aquela conversa? Não, mas ele é crente, eu também, tá tudo certo, tá tudo na cruz, tá tudo sob controle dos anjos, resolveu. Não, tive que voltar lá. E há uns anos atrás, o Benjamin ainda não havia nascido, foi eu, a Carol, a Rafinha, foi a minha sobrinha Alice, e nós fomos para São Paulo, eu moro em Curitiba, mas nós fomos para São Paulo, de férias, a gente passou na casa de uns amigos e eu fui lá falar com esse pastor. Levei alguns presentes, restituí, falei assim, puxa vida, a Bíblia diz, né, quer ganhar o coração do rei, leva presente. Eu levei alguns livros e eu cheguei na casa dele e quando ele me viu na sala dele, sentado, porque eu estava esperando ele voltar da igreja, ele parou na frente da porta e disse, puxa vida, eu sabia que esse dia ia acontecer. E ali eu apresentei a minha família, falei do meu ministério, presenteei ele, a esposa dele, e ele orou por mim, eu disse, pastor, eu vim restituir moralmente, espiritualmente, tudo que o senhor fez por mim, e eu disse não, ou eu negligenciei. Puxa vida, como o meu ministério depois desse tempo decolou. Foi uma virada de chave, nós temos que restituir. Restituir a minha filha, restituir a Carol. E o Benjamin como eu falei no vídeo anterior, o Benjamin é assim, esse processo já fundamentado nesses valores, mas a Rafinha
Eu tive que restituir os primeiros aninhos de vida dela. Hoje é uma moça, está com 9 anos, linda, inteligentíssima. Deus me restituiu também com outros valores, outros processos, outras e tanto de coisa, porque a lei da restituição anda de mãos dadas com a lei da palavra empenhada, da justiça. E a Bíblia diz no Salmo 85 que quando a graça e a verdade se encontram diante do trono, elas se beijam. E nós vamos falar disso. Eu vou falar disso, como fundamentar esse processo de restituição, de devolver aquilo que não é seu, restituir em todas essas áreas, essas pessoas. No último episódio, no episódio 6, de Deus e as riquezas. Uau, é show, é espetacular. Beijo para vocês, segue-nos aqui, né, no nossas redes sociais, Facebook, Instagram, meu canal, né, no YouTube. As nossas agendas estão aí pelo país afora. Eu quero mandar um beijo aí para todos os meus amigos, né, o pessoal lá de Cianorte, interior do Paraná, né, aqui de Curitiba, o meu pastor Márcio Martins, a Anne, que é sua esposa, da comunidade cristã Nova Aliança, que são o pessoal da minha equipe também, do SEM, do país, todos vocês, empresários, amigos, enfim, todos vocês que têm nos agraciado aí com essa companhia e também aproveitado esse material para ajudar tanta gente, né? E também quero registrar aqui o Emílio, né, Emílio? Um abraço para você, meu amigo, ele que é responsável pelas minhas artes, pelos vídeos, pelas edições. Amigão, um abraço para você, que também você prospere muito, como Deus tem te levantado muito. E a todos vocês, um beijo e a gente se vê quinta-feira que vem, no último episódio, Deus e as Riquezas. Um abraço, até lá.